Bom, pessoal, é o seguinte, indo direto aqui para a tela do meu computador. O que eu acredito, claramente, tá, é que existe muita confusão sobre a parte de DevOps e SRE. Inclusive, muita gente não sabe nem direito a diferença entre DevOps pessoas que trabalham nessa área de DevOps e SRE acabam colocando tudo no mesmo saco, mas as coisas elas são um pouco diferentes. E para isso, eu preciso explicar rapidamente alguns conceitos e algumas ideias para fazer um pouco de sentido, inclusive para você que talvez ache que DevOps e SRE está muito mais ligado à infraestrutura, a servidores, a trabalhar com cloud e etc, e não necessariamente programar, tá? Então eu quero desmistificar isso aqui para você, beleza? Então vamos nessa, galera. Primeira coisa que a gente tem que entender que quando a gente começou a trabalhar com software de forma geral, né? Como é que normalmente funcionava alguns processos, tá? Esses processos, eles eram, às vezes, muito claros. O que isso significava? A gente tinha, né, o dev, legal? Isso que eu tô pulando partes de especificação de sistema e tudo mais. Aí o que acontecia? O desenvolvedor, ele fazia o software e, nesse momento que ele fazia o software, ele precisava de algumas peças, né? E, na realidade, quais eram essas peças aqui? A parte, normalmente, de testes, a parte aqui de build and deploy. Eu tô simplificando esse fluxo, tá? Eu tô simplificando um pouco esse fluxo. Então, o que acontece? Aqui, ele realmente fazia o desenvolvimento do software e entregava esse software, certo? No momento que ele fazia a entrega desse software, esse software, ele tinha que ir para equipes, né, ou áreas específicas aqui de testes, né, QA e etc. Após isso, o que acontecia, né? A gente tinha uma outra equipe que normalmente chamavam de build and release, tá? Que no final das contas fazia o quê? Pegava com que esse software, que em tese está funcionando, e fazia o deploy, tá? Então, se você começa a perceber aqui nesse momento, a gente acaba tendo áreas diferentes na empresa. Quais são essas áreas diferentes? Aqui eu tenho o desenvolvedor, que é muito claro. Aqui eu tenho área de QA, que hoje ainda existe. E aqui, normalmente, a gente tem área de operação, legal? E nessa área de operação, a gente tinha ainda uma outra, entre aspas, sub-área, certo? Que é o quê? Manter todo esse sistema estável, tá? Eu vou chamar isso aqui de manter e monitorar. Porque a partir daqui, o software, ele já tinha manter funcionando, manter. Eu vou colocar apenas monitorar, para não partir do princípio que manter é fazer o desenvolvimento, tá? Então, basicamente, era um pouco dessa forma que as coisas aconteciam, né? E eu tô simplificando bastante para você. Legal? Então, essa parte aqui ficava sobre operação. Qual que é o grande problema aqui nesse caso, pessoal? O grande problema é que, no final do dia, a gente tinha alguns perrengues, tá? E quais eram esses perrengues? O desenvolvedor, ele acaba fazendo algo um pouco diferente desse cara aqui, tá? Então, novamente, eu tenho o desenvolvedor, e esse cara aqui, nesse momento, eu vou pintar ele de azul, né? Então, eu vou pintar esse cara de azul. E eu tenho esse cara de operação, que eu vou pintar ele de vermelho. Você vai entender por que eu tô pintando esse cara de formas diferentes. O que acontece, né? Esses caras, principalmente nessa época, eles eram quase que antagonistas, né? A gente caiu num mundo onde a gente tinha dois clubinhos. A gente tinha o clubinho do desenvolvedor versus o clubinho da pessoa que fazia a parte de operação ali da aplicação. E isso, de forma geral, né, tinha algumas consequências. Essa consequência, ela tinha um problema, tá? Por que esses caras acabavam se vendo como antagonistas? Eles começavam a se ver como antagonistas, principalmente porque o que o desenvolvedor faz em um sistema? O desenvolvedor em um sistema, ele gera instabilidade. O que significa instabilidade? Instabilidade. O que é gerar instabilidade? A todo tempo, ele precisa fazer mudanças no software. E essa mudança no software gera bugs ou comportamentos diferentes. Legal? Agora, o que acontece, né? O nosso amigo de operação, ele tem um outro objetivo, né? Ou seja, como se tivessem conflitos de interesse. Ele quer estabilidade no sistema. Então, para esse cara fazer o papel dele quanto menos mesh, né, é melhor. Quanto menos mudança, melhor. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são caras rivais, né? Enquanto um quer colocar coisa nova para atender a empresa, o outro quer que o sistema fique funcionando cada vez melhor. E quanto mais mudança que aconteça, né, pior pode ser, maior é o risco de as coisas darem errado e cair o problema no colo desse cara da operação. Qual que é o grande problema? Esses caras, eles começavam, dependendo do sistema, a ter esses conflitos em alguns momentos do tipo: de quem é a culpa? Como assim de quem é a culpa, galera? O lance é o seguinte: deu problema. De quem é a culpa? O que vai acontecer muitas vezes? O desenvolvedor falou o seguinte: na minha máquina funciona, e passou por QA. Legal? Então, na minha máquina funciona e passou para a área de teste. Legal? O cara de infraestrutura, o que ele vai falar? Antes estava funcionando, eu não fiz nada além do deploy. E aí, né? A gente começava a ter um problema exatamente complexo aqui, principalmente que esse momento, né, de quem é a culpa é o momento mais crítico, tá? Porque uma coisa é a gente não concordar com algo enquanto a pele de ninguém tá em risco. O maior problema é quando a gente começa a brigar, entre aspas. Eu tô dramatizando um pouco, tá, galera? Mas o problema é quando a gente começa a dramatizar não, a brigar
em momentos onde o objetivo tem que ser comum, fazer as coisas funcionarem mais rápidas possíveis, tá? No próximo vídeo eu vou continuar essa história e vou mostrar como que essa galera, eles acabavam fazendo isso, as consequências disso, e daí em seguida eu vou falar pra vocês como que o mundo hoje, ele tá funcionando, tá? Então, vamos nessa.